Há momentos em que a alma sente que algo está mudando, mesmo quando os olhos não veem e os ouvidos não escutam nada de diferente. É como se o coração começasse a pressentir que o céu está se movimentando ao nosso favor. Kathryn Kuhlman dizia que o Espírito Santo é um mestre em anunciar os milagres antes que eles aconteçam, não com barulho, mas com sinais. E quem vive no Espírito aprende a perceber esses pequenos sussurros de Deus, esses códigos do invisível que precedem algo glorioso prestes a nascer. Deus nunca libera uma bênção sem antes preparar o terreno do coração. Ele molda, trata, corrige e depois sinaliza. Mas esses sinais não são óbvios, eles exigem sensibilidade espiritual. Kathryn ensinava que a alma precisa estar limpa da pressa e desperta na fé para reconhecer quando o céu começa a se inclinar. Muitas vezes, esses sinais vêm disfarçados de dores, silêncios ou deslocamentos. E quem não estiver atento pode confundir o prelúdio de uma bênção com o fim de uma estação. Mas Deus nunca encerra nada sem a intenção de começar algo maior. Talvez você esteja exatamente nesse ponto, sentindo que algo dentro de você está sendo revirado, mas sem entender por quê. Talvez portas tenham se fechado, relações tenham mudado, ou uma inquietação inexplicável tenha tomado conta do seu interior. Kathryn dizia que esses momentos de transição não são acasos, são mensagens do céu. São sinais de que Deus está prestes a derramar algo que vai exigir espaço novo, estrutura nova e fé mais madura. E, antes da bênção chegar, Ele garante que você esteja pronto para recebê-la. Não ignore os sinais que o Espírito te mostra. Ele não age no improviso, ele revela aos que o buscam. Kathryn nos lembrava que o Espírito Santo fala com aqueles que estão dispostos a ouvir, mesmo que seja com lágrimas nos olhos ou com o coração em silêncio. E quando ele está prestes a liberar algo poderoso sobre sua vida, ele não só prepara o ambiente ao redor, ele te prepara por dentro. Se você conseguir perceber os sinais e se posicionar com fé, estará exatamente onde precisa estar no momento exato em que o milagre descer. Hoje você vai descobrir esses sinais com clareza, luz e direção. Mas mais do que reconhecê-los, você será conduzido a discerni-los com maturidade. Porque Kathryn Kuhlman não nos ensinou a buscar apenas a bênção, mas a presença. E quem caminha com a presença, aprende a ver os sinais de longe. Quando Deus está prestes a te abençoar, Ele te avisa. Não com ruídos, mas com sinais espirituais que só os que o amam conseguem interpretar. E se você está ouvindo esta mensagem, talvez, esse já seja o primeiro deles. Kathryn Kuhlman dizia que antes da manifestação de uma bênção, Deus sempre envia um sinal. E esse sinal, muitas vezes, não se parece com algo bom. Pode vir em forma de desconforto, de perdas ou de silêncios inexplicáveis. É o tipo de movimentação que bagunça a rotina, confunde a lógica e mexe com o que até então parecia seguro. Mas Kathryn nos ensinava que o Espírito Santo trabalha primeiro no invisível antes de agir no visível. Deus não está confundindo você, Ele está rompendo com o antigo para liberar o novo. E o primeiro sinal da bênção que se aproxima é esse, um abalo que reorganiza tudo. Esse abalo pode parecer caos, mas na verdade é alinhamento. Deus está retirando pessoas, lugares, hábitos e pensamentos que não têm mais espaço na nova estação. Kathryn afirmava que o Espírito Santo nunca abençoa uma estrutura que não pode sustentar aquilo que ele vai derramar. Por isso, antes da bênção, vem o processo. E quem não entender isso corre o risco de desistir justamente quando está a poucos passos daquilo que orou por tanto tempo. O céu não trabalha com atrasos, trabalha com preparação. E o desconforto de agora é só o início da resposta que você pediu com lágrimas. Outro sinal comum é o silêncio de Deus. Mas não o silêncio de indiferença, o silêncio que testa a maturidade. Kathryn dizia que, quando Deus vai fazer algo grande, Ele primeiro observa como você reage à ausência de sinais visíveis. Ele quer saber se você confia mesmo sem sentir, se continua orando mesmo sem ouvir, se permanece mesmo quando tudo ao redor grita para parar. E é nesse silêncio que os grandes se formam. Porque é ali que o caráter é moldado, a fé é lapidada, e o coração é purificado. Quem passa bem pelo silêncio, está pronto para sustentar a promessa. Há também um sinal profundo que poucos percebem, o sentimento inexplicável de que algo está prestes a acontecer. Kathryn chamava isso de peso de glória não revelada. Não é ansiedade, não é inquietação carnal. É o espírito percebendo o movimento do céu antes que ele se torne realidade. É como uma gestação espiritual. Você ainda não vê, mas sente. E esse sentir é uma confirmação. Não para correr, mas para descansar.
Porque quem carrega esse sentimento não precisa de provas, já recebeu um sinal direto do Espírito Santo. E onde há esse sinal, a promessa está mais próxima do que parece. Por fim, há o afastamento repentino de pessoas. Kathryn Kuhlman dizia que, antes de liberar algo precioso, Deus protege. E às vezes, isso significa afastar conexões que, embora parecessem boas, não tinham maturidade para participar da próxima fase. Isso pode doer, pode parecer rejeição, mas é livramento. Quando Deus está prestes a te abençoar, Ele limpa o ambiente ao redor para que nada atrapalhe o derramar. E se você estiver atento, entenderá que até a solidão pode ser um sinal, não de abandono, mas de preservação. Porque a bênção que está vindo não é comum, é específica. E exige silêncio, espaço e discernimento. Kathryn Kuhlman ensinava que Deus não envia uma promessa para um coração distraído. E por isso, outro sinal claro de que a bênção está próxima é a sensibilidade espiritual aumentada. De repente, a oração se intensifica, a fome pela palavra cresce, os momentos com Deus se tornam mais profundos e frequentes. Isso não acontece por acaso, é o Espírito Santo preparando seu interior para carregar o que está vindo. Kathryn dizia que essa sensibilidade é a forma mais delicada que Deus usa para avisar: fica perto de mim, porque algo está por se cumprir. Não se trata apenas de busca, é resposta ao chamado invisível do céu. Outro sinal marcante é o fechamento de portas que antes pareciam promissoras. Kathryn era enfática ao afirmar: Deus nunca fecha uma porta sem a intenção de abrir outra maior. Mas, antes da nova porta se abrir, é necessário que você aprenda a lidar com os nãos dele. E muitas vezes, o não é castigo, é sinal de preservação. Deus não vai permitir que você entre em lugares onde sua promessa será comprometida. O fechamento, então, se torna prova de amor. E quando várias portas começam a se fechar ao mesmo tempo, não é o fim do caminho, é a chegada da porta certa. Kathryn também falava sobre um sinal que poucos gostam de enfrentar: os ataques intensificados. Ela dizia que o inimigo só ataca com força onde há ameaça contra as trevas. Quando você começa a perceber que lutas se multiplicam sem motivo aparente, que pessoas se levantam contra você ou que seu espírito é constantemente confrontado por pensamentos de desistência, entenda: isso é sinal de que você está chegando perto demais. O inimigo não luta contra o vazio, ele luta contra quem carrega algo poderoso. E a maior evidência de que você está prestes a viver algo extraordinário é quando o inferno se incomoda com seu avanço. Há também um tipo de sinal que Kathryn chamava de ajustes inexplicáveis. Você começa a mudar sem ter planejado. Há renúncias que parecem naturais, decisões que vêm com leveza, vontades que morrem e outras que nascem do nada. É o Espírito Santo te reposicionando. Ele está tirando de cena tudo aquilo que poderia ser um obstáculo para a bênção que virá. E você percebe que está diferente, mais maduro, mais aliado, mais disposto. Isso não é coincidência. É preparação. Porque Deus só entrega promessas a quem tem estrutura para sustentá-las sem perder a essência. Por fim, Kathryn nos ensinava que o maior sinal de que Deus está prestes a abençoar alguém é a paz que invade no meio da espera. A promessa ainda não chegou, mas você não está mais ansioso. O cenário ainda não mudou, mas o seu interior está firme. Kathryn dizia que essa paz não é ausência de luta, é convicção de presença. Quando essa paz chega, ela sela o espírito e prepara o ambiente para um milagre. E se você já está sentindo isso, não duvide, Deus está mais perto do que você imagina. Porque a paz dele nunca vem para o fim, ela sempre precede um começo. Kathryn Kuhlman dizia que Deus nunca age de forma aleatória. Tudo o que ele faz tem um propósito eterno, inclusive os sinais que antecedem uma bênção. Um dos mais profundos é o desprendimento. De repente, o que antes era valioso começa a perder o brilho. Lugares, hábitos, até relacionamentos parecem não caber mais na sua jornada. Kathryn ensinava que isso não é um vazio, é espaço sendo criado para algo novo. Deus não derrama vinho novo em odres velhos. E quando Ele está prestes a te abençoar, Ele começa esvaziando as mãos para que você possa receber com plenitude. Esse processo de desprendimento pode ser mal interpretado como perda, mas, à luz do Espírito, é elevação. Kathryn dizia: aquilo que Deus te pede hoje é menor do que o que Ele quer te entregar amanhã. E quem compreende esse movimento para de resistir e começa a cooperar com o céu? As mãos que soltam confessam as mesmas que colherão com graça. Quando você começa a sentir que está deixando coisas para trás, entenda:
Isso não é retrocesso, é realinhamento. Deus está te preparando para uma bênção que exige espaço limpo e coração leve. Outro sinal silencioso, mas decisivo, é a purificação da intenção. Catherine dizia que, antes da bênção, o Espírito Santo sonda profundamente o coração para garantir que aquilo que está por vir não te corrompa. Desejos são confrontados, ambições são filtradas e a motivação é refinada. Você começa a querer as coisas por motivos diferentes, mais puros, mais alinhados com o céu. E essa purificação não é fruto de esforço, mas da presença. Catherine chamava isso de santificação pela intimidade. Quando Deus está prestes a liberar algo grande, Ele primeiro limpa o altar onde a bênção vai pousar. Ela também nos alertava sobre um sinal que pode ser desconfortável, mas é real: o sentimento de inadequação. É quando você está em lugares que já não fazem sentido, entre pessoas que já não falam a mesma linguagem espiritual, envolvido em rotinas que já não alimentam sua alma. Catherine dizia que isso é sinal de que o céu está te deslocando para uma nova dimensão. Não é rejeição, é separação. Deus está te removendo de onde você já não cresce para te posicionar onde a promessa pode florescer. E essa sensação de não pertencer mais é, muitas vezes, o aviso de que você está sendo reposicionado. Por fim, um dos sinais mais sublimes é o despertar da expectativa. Catherine dizia que o Espírito Santo sussurra ao coração aquilo que os olhos ainda não conseguem ver. De repente, a fé se renova sem esforço, a esperança floresce em meio ao deserto, e o coração começa a bater com mais força toda vez que se fala do futuro. Isso não é empolgação emocional, é o Espírito respondendo ao céu. Catherine ensinava que esse tipo de expectativa é profética. Ela antecipa no Espírito aquilo que o céu está prestes a liberar na terra. E quando ela desperta, é sinal de que a bênção já saiu do céu, e está a caminho. Kathryn Kuhlman costumava dizer que o Espírito Santo sempre prepara o coração antes de entregar qualquer manifestação visível da promessa. Um dos sinais mais reveladores de que Deus está prestes a abençoar alguém é o surgimento de oportunidades inesperadas que desafiam a lógica humana. Não são portas comuns, são convites que parecem fora do tempo, deslocados, às vezes até desconfortáveis. Mas no Espírito, você sabe, é Deus. Catherine afirmava que o céu não se comunica com padrões terrenos, mas com discernimento. E quando Deus abre algo fora do seu planejamento, é porque Ele está te chamando para o sobrenatural. Essas oportunidades quase sempre exigem um passo de fé. Catherine dizia que toda promessa exige coragem para atravessar o invisível. Você não vai sentir segurança, vai sentir chamado. Você não terá todas as respostas, terá paz. E a paz, segundo ela, é o selo mais puro da vontade de Deus. Quando Deus está para te abençoar, Ele vai te pedir movimento. E esse movimento quase nunca faz sentido. Mas se o seu espírito estiver atento, você não hesita, você se lança. Porque sabe que por trás daquela porta está o cumprimento de algo que nasceu em oração. Outro sinal poderoso é quando Deus começa a usar pessoas e situações para confirmar aquilo que Ele já sussurrou ao seu coração. Kathryn Kuhlman dizia que o Espírito Santo fala primeiro em silêncio, e depois confirma com voz externa. Uma pregação que toca exatamente onde você precisa, uma frase de um estranho, um texto bíblico que salta aos olhos. Nada disso é coincidência, é Deus falando de novo. Ele repete porque quer que você saiba: sou eu. Estou nisso. Avance. E quem reconhece essas confirmações, caminha com ousadia. Porque não caminha na dúvida, caminha na palavra revelada. Há também o sinal da leveza espiritual. Catherine dizia que, antes de uma grande bênção, Deus tira o peso da alma. Mesmo diante das dificuldades, você começa a caminhar com mais suavidade. É como se a graça ficasse mais evidente. A oração flui, a adoração se intensifica, e a presença de Deus parece mais acessível. Isso não é fruto de circunstâncias favoráveis, é antecipação do céu. É como se o Espírito estivesse sussurrando: você está quase lá. Continue. E quem entende isso não se distrai com a dor do processo, porque está enxergando a beleza do que está por vir. E, finalmente, Catherine nos ensinava que o sinal mais forte de que uma bênção está próxima é o alinhamento profundo entre a vontade de Deus e os desejos do seu coração. De repente, o que você quer não é mais o que você queria, é o que Deus quer. Essa convergência é sutil, mas poderosa. Porque quando os desejos se alinham com o céu, o tempo de espera se converte em tempo de preparo. E quando isso acontece, a bênção não atrasa, não falha, não pesa,
ela simplesmente chega. Porque Deus nunca nega algo àqueles que estão prontos para carregar com gratidão o que Ele preparou com amor. Kathryn Kuhlman ensinava que o Espírito Santo jamais desperdiça um coração rendido. E quando Deus está prestes a liberar uma bênção, Ele se revela em detalhes. Um sinal profundo disso é o surgimento de uma sensibilidade maior à presença de Deus. De repente, aquilo que antes parecia comum começa a comover. Louvores simples tocam mais fundo, textos bíblicos ganham nova vida, e a oração não é mais uma disciplina, mas uma necessidade vital. Kathryn dizia que essa sensibilidade aumentada não é emoção descontrolada, é o espírito sendo afinado com o som do céu. Deus está próximo, e a alma sente antes mesmo de entender. Outro sinal poderoso é a intensificação dos sonhos espirituais. Kathryn acreditava que o Espírito Santo ama se comunicar durante o sono, especialmente quando algo novo está prestes a nascer. Sonhos que trazem direção, imagens simbólicas, confirmações de promessas, tudo isso é o céu enviando mensagens para um coração que já está em preparação. Ela dizia: enquanto os homens dormem, Deus semeia respostas. E quando esses sonhos começam a se repetir, a se tornar claros e carregados de paz, saiba, a promessa está mais perto do que nunca. Também é comum, nesse tempo de aproximação da bênção, que Deus revele áreas da alma que ainda precisam ser tratadas. Kathryn Kuhlman nos ensinava que a glória de Deus não repousa sobre impureza não confrontada. Quando Ele está prestes a te abençoar, Ele primeiro limpa. Feridas antigas voltam à tona não para te ferir de novo, mas para serem curadas de vez. Relacionamentos mal resolvidos, hábitos ocultos, pensamentos que antes pareciam inofensivos, tudo começa a ser revelado pela luz do Espírito. E se você se permitir passar por esse tratamento, Deus não apenas vai te abençoar, Ele vai te transformar. Kathryn também falava sobre a solidão que antecede a promessa. Um isolamento santo. Não causado por rejeição, mas por separação espiritual. Deus tira você de alguns círculos para que você ouça melhor a voz dele. Às vezes, até pessoas próximas se afastam, planos se cancelam, convites cessam. É um tempo onde tudo parece silencioso, mas o céu está trabalhando mais do que nunca. Kathryn dizia: quando tudo parece te esquecer, é porque Deus está lembrando de você de forma especial. E se você estiver atravessando essa estação, saiba que é sinal claro de que algo está sendo gerado no secreto. Por fim, um sinal que Kathryn Kuhlman valorizava intensamente: o surgimento da certeza inabalável. Aquela fé que você não sabe explicar, mas simplesmente carrega. Mesmo sem ter visto nada acontecer ainda, você sabe que vai acontecer. Não se trata de otimismo, é convicção. E essa convicção não vem de você, vem do Espírito. Ele planta essa certeza dentro do peito como selo daquilo que o céu já liberou. Kathryn dizia que essa fé silenciosa é a última fase antes da manifestação. Quando ela nasce dentro de você, a bênção já está mais perto do que nunca, e nada mais vai conseguir impedir o que Deus decidiu liberar. Kathryn Kuhlman afirmava com doçura e autoridade que Deus nunca nos surpreende sem antes nos preparar. Um dos sinais mais delicados e verdadeiros de que a bênção está próxima é o quebrantamento. Não o sofrimento pelo sofrimento, mas uma entrega que nasce da rendição absoluta. Você ora e chora sem saber o motivo exato. O coração parece ser tocado com mais facilidade. As lágrimas vêm não por desespero, mas por presença. Kathryn dizia que esse choro é sinal de que o Espírito está regando algo novo dentro de você, e que lágrimas no secreto antecedem testemunhos em público. Esse quebrantamento vem junto com uma percepção aguçada do tempo de Deus. Você para de correr, de querer forçar resultados, e começa a caminhar na cadência do céu. Kathryn ensinava que a maturidade espiritual se revela quando alguém para de exigir explicações e passa a caminhar pela fé. É nesse ponto que o tempo da bênção se aproxima. Porque Deus não entrega promessas a corações apressados, mas a corações sincronizados com sua vontade. E esse ritmo é marcado pela paz que excede todo o entendimento. Quando a ansiedade se vai, a bênção se aproxima. Outro sinal claro, segundo Kathryn, é quando sua atenção se volta completamente para a glória de Deus. As bênçãos terrenas deixam de ser o centro, e a presença de Deus passa a ser o verdadeiro prêmio. Você ainda deseja a promessa, mas ela já não ocupa o primeiro lugar, Deus ocupa. Isso é alinhamento profundo. E quando isso acontece, o céu responde com honra. Kathryn dizia: o coração que busca o doador mais do que o dom está pronto para receber o que o doador quiser dar.
Esse reposicionamento interno não é apenas bonito, é necessário. E ele sempre antecede a liberação do favor. Catherine também falava sobre o rompimento de ciclos como forte sinal de que algo novo está prestes a acontecer. Situações que se repetiam há anos começam a se encerrar. Laços que antes pareciam inquebráveis se desfazem de forma natural. Você sente que está fechando portas, algumas com dor, outras com alívio, mas todas com propósito. Ela dizia que o Espírito Santo nunca inaugura uma nova estação enquanto o coração ainda insiste em viver a antiga. Por isso, quando Deus começa a fechar ciclos com firmeza, Ele está, na verdade, abrindo espaço para uma colheita que precisa de campo limpo. E por fim, um dos sinais mais sutis, mas também mais profundos, a quietude da alma. Kathryn Kuhlman dizia que, antes da chuva vir, tudo fica muito silencioso. E antes da bênção, a alma entra em um descanso quase sobrenatural. Mesmo em meio ao caos externo, algo dentro de você permanece sereno. É o Espírito dizendo: fique tranquilo, eu estou vindo. Não é a ausência de problemas, é presença de Deus. E quando esse tipo de paz toma conta de você, é porque o céu já desceu. A bênção não é mais uma possibilidade, é uma realidade que está prestes a se manifestar. Tudo o que você precisa é permanecer. Kathryn Kuhlman ensinava que, quando Deus está prestes a te abençoar, Ele ativa não apenas os céus, mas também o seu interior. Um dos sinais mais transformadores é a mudança no tipo de oração que você faz. As súplicas desesperadas vão dando lugar a conversas íntimas com o Espírito Santo, onde a confiança substitui a ansiedade. Kathryn dizia que, nesse estágio, a alma já não clama pedido a bênção com medo de perdê-la, mas agradece com certeza de que ela virá. É uma oração madura, profunda, silenciosa, feita por quem já entendeu que o Pai não tarda, apenas prepara. Junto a essa mudança de postura na oração, vem também uma mudança na perspectiva sobre o próprio processo. Aquilo que antes parecia castigo, começa a ser visto como lapidação. Kathryn Kuhlman dizia que o sofrimento, nas mãos de Deus, é sempre instrumento de construção. E quando você começa a enxergar propósito até na dor, está muito perto da manifestação da bênção. Porque esse olhar não nasce da razão, mas do Espírito. É o Espírito Santo te dando novos olhos, olhos que veem além das circunstâncias e reconhecem que tudo está colaborando, mesmo sem entender como. Outro sinal é a repetição. Palavras, mensagens, versículos, músicas, tudo começa a apontar na mesma direção. Você ouve o mesmo tema várias vezes em lugares diferentes, de pessoas diferentes. Kathryn ensinava que o Espírito Santo não fala por acaso, ele fala por alinhamento. E quando ele começa a repetir algo, é porque quer que você preste atenção. Esse padrão é um código divino. É a forma do céu dizer: este é o caminho, esta é a promessa, este é o tempo. E se você for sensível, perceberá que nada está sendo dito por acaso, está tudo conectado, tudo apontando para o que virá. Há também o sinal do favor inesperado. Pessoas começam a te ajudar sem que você peça, portas se abrem com leveza, recursos surgem de onde você não esperava. Kathryn dizia que esse favor é a antecipação do que Deus vai liberar por completo. É como se o céu estivesse te dando uma amostra da promessa, um vislumbre do que está por vir. E quando isso acontece, não é para você se acomodar, é para você se preparar. Porque o favor é o prenúncio da abundância. Deus libera sinais pequenos para saber se você será fiel com o pouco antes de receber o muito. E, por fim, Kathryn Kuhlman dizia que um dos sinais mais preciosos é o surgimento de uma compaixão profunda pelos outros. Antes de uma grande bênção, Deus afina o coração com o dele. Você começa a sentir mais empatia, mais misericórdia, mais amor pelos que sofrem. É como se o Espírito Santo estivesse expandindo sua capacidade de cuidar, de interceder, de servir. Porque a bênção que está por vir não é apenas para você, ela será canal para tocar outros. E quando o céu percebe que o seu coração está pronto para repartir o que vai receber, ele não retém mais nada. Ele libera. E libera por completo. Kathryn Kuhlman dizia que quando Deus está prestes a te abençoar, ele não apenas abre portas, ele transforma você na chave. Um dos sinais mais profundos dessa transição é quando você começa a atrair perguntas, confissões e pedidos de ajuda de pessoas ao seu redor. Sem perceber, você se torna refúgio para muitos. Kathryn chamava isso de sinal de autoridade espiritual silenciosa. É quando Deus começa a usar sua vida como resposta mesmo antes de liberar completamente a bênção. Porque o céu primeiro te transforma em canal,
e só depois derrama o conteúdo que será transbordado por meio de você. Junto a isso, surge uma fome insaciável pela presença de Deus. Não se trata mais de buscar respostas, é um desejo ardente por estar perto. Catherine dizia que quando a presença de Deus se torna mais importante que a promessa, é porque a promessa está por vir. O Espírito Santo começa a puxar você para mais perto com mais intensidade. O tempo com ele se alonga sem esforço, as distrações perdem força, e a comunhão se torna um verdadeiro milagre. Isso não é um sinal qualquer, é o selo espiritual de que o seu interior está pronto para receber aquilo que não pode ser comprado nem merecido. Outro sinal evidente é a restauração de áreas da vida que pareciam estagnadas. Catherine nos ensinava que, antes de liberar uma bênção, Deus cura ambientes ao redor dela. Relacionamentos são curados, oportunidades ressurgem, portas que estavam trancadas se destrancam sem esforço. Aquilo que você considerava encerrado volta à tona com graça. E não por coincidência, mas porque a bênção não chega em meio ao caos, ela chega em terreno restaurado. Quando essas reconciliações e renascimentos acontecem, é porque Deus já está preparando a base para algo duradouro. Também é comum que, antes da bênção, Deus intensifique a clareza do propósito. Catherine dizia que o Espírito Santo não entrega destino a quem ainda está confuso sobre identidade. Então, ele começa a te lembrar de quem você é. Você reencontra visões antigas, promessas esquecidas, dons que estavam adormecidos. De repente, tudo faz sentido. Você não está mais andando no escuro, está alinhando passos com propósito. Essa clareza, muitas vezes acompanhada de convicções firmes e renúncias definitivas, é a moldura da promessa que está por vir. E por fim, um dos sinais mais espiritualmente marcantes, o senso de urgência com relação à santidade. Kathryn Kuhlman dizia que, quando Deus vai liberar algo grande, ele primeiro sela a casa com temor. Você começa a sentir no espírito que precisa estar limpo, pronto, vigilante. Não por medo, mas por honra. É o espírito te chamando para subir mais alto. As distrações perdem o poder, os convites errados perdem o brilho, e tudo dentro de você clama por pureza. Porque a glória que está vindo não pode habitar onde a impureza tolerada. E quando esse zelo nasce no seu interior, é porque o céu já está às portas. Kathryn Kuhlman dizia que a presença do Espírito Santo é como o vento. Você não vê de onde vem, nem para onde vai, mas sabe exatamente quando ele está ali. Um dos sinais mais discretos e poderosos de que Deus está prestes a te abençoar é justamente essa percepção repentina e intensa da presença dele nos detalhes mais simples. De repente, você sente a glória em um silêncio, em uma frase, em um gesto pequeno. Kathryn ensinava que essa sensibilidade refinada não é comum, é um presente. É o céu se aproximando, tornando tudo mais vivo, mais real, mais santo. Outro sinal, segundo Kathryn, é o aumento das resistências internas. Sim, porque quando a bênção está próxima, a alma começa a ser confrontada com inseguranças, medos antigos, traumas que pareciam superados. Mas ela explicava, isso não é retrocesso, é revelação. Deus está limpando as últimas brechas antes de derramar o novo. Ele permite que certas dores ressuscitem para que sejam curadas por completo. Quando você começa a enfrentar essas batalhas internas de forma mais intensa, saiba, você não está regredindo. Está sendo refinado. E o Espírito está te deixando leve para que a bênção não pese quando chegar. Há também o sinal da obediência imediata. Kathryn Kuhlman dizia que, quando Deus está prestes a agir, ele testa sua capacidade de responder rápido à sua voz. Pequenas instruções começam a surgir com mais frequência. Desligue o celular, perdoe alguém, mude a rota, semeie algo. Não são grandes mandamentos, são testes de sensibilidade e entrega. E cada vez que você obedece prontamente, o céu te posiciona melhor para o que virá. A bênção não é só para quem crê, mas para quem obedece. E quando a obediência se torna resposta natural, a colheita se torna inevitável. Outro sintoma claro desse tempo espiritual é o aumento da resistência contra distrações. Kathryn ensinava que o Espírito Santo dá discernimento elevado antes da promessa se cumprir. Você começa a perceber quais conversas sugam sua energia, quais ambientes te afastam da presença, quais hábitos te enfraquecem. Não é julgamento, é discernimento. E com ele, vem a separação. Deus não quer que nada roube a bênção que está vindo. Por isso, ele te mostra com clareza o que deve ser deixado agora, não amanhã. E quando você diz sim à santidade, diz sim ao milagre. Por fim,
Um sinal que Catherine considerava inconfundível, o renascimento do louvor espontâneo. Sem música, sem multidão, sem instrumento, apenas você e Deus. De repente, você começa a adorar por gratidão, por antecipação, por amor. Essa adoração nasce do espírito, não da emoção. Catherine dizia que esse tipo de louvor é a atmosfera natural da promessa. Quando você começa a louvar por aquilo que ainda não viu, é porque o Espírito Santo já liberou no céu aquilo que está prestes a tocar a terra. E quem louva antes, sempre colhe com plenitude. Porque o louvor é a linguagem dos que já sabem, Deus está chegando. Kathryn Kuhlman dizia que os maiores milagres de Deus não começam com manifestações visíveis, mas com uma mudança silenciosa dentro do coração. E talvez o sinal mais definitivo de que a bênção está às portas seja esse: a sensação de que algo profundo dentro de você está se tornando irreversível. Você sabe que não vai voltar atrás. Queimar potes com o passado já não assusta. Você começa a andar em uma nova convicção, uma nova entrega, uma nova versão de si mesmo. Kathryn afirmava que quando essa virada espiritual acontece, é porque o Espírito Santo já selou algo no céu, e nada pode impedir o cumprimento. Outro sinal final que ela destacava era a clareza sobre aquilo que antes parecia confuso. Kathryn dizia que Deus é um Deus de ordem, e que Ele sempre organiza antes de abençoar. Assim, áreas da vida que antes eram nebulosas, chamadas, decisões, sentimentos, começam a se alinhar com precisão. O que parecia incerto se revela. O que estava embaçado fica nítido. E não é porque as circunstâncias mudaram, mas porque você mudou. Kathryn ensinava que o Espírito Santo ilumina o entendimento de quem está pronto para carregar o que Deus tem a liberar. E essa clareza é um sinal profético de que o tempo chegou. Nesse tempo, outro indício se torna evidente. Os recursos que antes pareciam escassos começam a aparecer, como se estivessem sendo empurrados do céu. Kathryn dizia que Deus nunca te dá uma promessa sem te dar também o que você precisa para sustentá-la. E antes da bênção se manifestar por completo, Ele começa a liberar ferramentas, pessoas, conexões. Nada é por acaso. Cada movimento começa a cooperar com o fim que já foi decretado. Quando isso acontece, é hora de ficar atento. O céu está finalizando os últimos ajustes, e a terra já está pronta para receber. Também é comum, nesse ponto, que uma coragem santa tome o seu coração. Kathryn chamava isso de fé ativada pelo Espírito. Você começa a agir com ousadia, a falar com autoridade, a caminhar como quem já tem nas mãos o que ainda está por vir. Não é arrogância, é fé madura. É como se o seu espírito já estivesse tocando o que seus olhos ainda não veem. Essa ousadia é sinal de liberação espiritual. Quando a fé se torna ação inabalável, o céu libera aquilo que foi confiado à sua postura. Kathryn dizia que Deus honra quem o honra mesmo antes de ver a promessa. Por fim, Kathryn nos ensinava que o último sinal, e talvez o mais glorioso, é o sentimento absoluto de que você não precisa da bênção para ser completo, mas que ela virá, mesmo assim. É o lugar de maturidade onde a presença de Deus se torna suficiente, e tudo o mais é acréscimo. Quando o coração alcança esse nível de plenitude, o céu entende que pode confiar. Porque a bênção não vai roubar o seu foco, nem diminuir a sua entrega. Vai apenas testemunhar, para todos ao redor, que o seu Deus é fiel. E é nesse momento que o milagre não é mais uma possibilidade, é apenas questão de tempo. Muito breve. Quando Deus está prestes a te abençoar, Ele não apenas transforma a sua volta, Ele transforma você por dentro. Ao longo deste vídeo, vimos que os sinais não chegam como trovões nem como clarões no céu, mas como sussurros espirituais que só corações atentos conseguem ouvir. Kathryn Kuhlman nos ensinou que a preparação antecede o milagre, e que o Espírito Santo é mestre em sinalizar antes de manifestar. Se você tem sentido mudanças sutis, desconfortos profundos, ou uma paz inesperada, talvez você não esteja esperando um milagre, talvez já esteja vivendo dentro dele. Tudo o que Deus promete, Ele cumpre. Mas antes de entregar, Ele molda. E a maneira como você responde aos sinais revela o quanto está pronto para carregar o que virá. Um coração sensível, uma mente aliada e um espírito em paz são evidências claras de que algo grande está por se manifestar. Deus não se apressa, mas também não atrasa. E quando o céu percebe que há maturidade para administrar a promessa sem perder a essência, Ele libera, sem aviso, sem esforço, mas com precisão divina. Talvez, ao olhar para trás agora, você perceba que muitos desses sinais já estavam presentes. Talvez o silêncio não fosse ausência, mas aviso.
Talvez as portas fechadas não fossem perdas, mas desvios necessários. Talvez até mesmo as lágrimas escondidas foram regas celestiais para uma colheita que agora está madura. Porque antes de Deus fazer através de você, Ele sempre faz dentro de você. E se o seu interior já está rendido, prepare-se. O céu já decretou. Catherine dizia que a maior bênção não é o que recebemos, mas quem nos tornamos enquanto esperamos. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já entendeu. Os sinais não mentem. Deus está se movendo. E quando Ele se move, não há oposição que resista, nem tempo que impeça. Tudo coopera. Tudo se encaixa. Tudo revela. O milagre não virá por insistência, virá por fé. E a fé que você carrega agora é exatamente o que Ele esperava para agir. Se esta mensagem falou com você, compartilhe nos comentários qual desses sinais Deus já te mostrou. Curta este vídeo se ele tocou o seu espírito, e inscreva-se para continuar recebendo palavras que não apenas explicam, mas despertam. Porque aqui, cada palavra é um sinal, e cada sinal é uma promessa que está prestes a se cumprir.